Senhores, eu sou de uma região que foi a mais afetada por desastre climático no Brasil. E naquela época, alguns supermercados elevaram o valor da água para as pessoas beberem para as alturas. Pessoas ficaram passando sede. Aí vocês querem me dizer que o cidadão que numa circunstância como essa foi lá e pegou água para beber tem que ter uma qualificadora porque ela já está sendo penalizada 2 vezes por uma tragédia? O cidadão que não teve condições de comer por conta de uma tragédia vai ser 2 vezes penalizado porque foi pegar comida. O discurso de lá é hipócrita e nós não caímos nele. É só o filho do presidente da República não tentar me interromper no microfone. Ficaram evidentes os casos onde pessoas realizaram furtos a partir de condições extremas. O governo de Jair Bolsonaro levou mais de 30 milhões de pessoas a passar fome no Brasil. Evidentemente que numa calamidade, isso se amplia como vulnerabilidade. E aí qual é a resposta do governo Bolsonaro? Polícia, vamos fazer uma coisa? Eu abro mão do meu antipunitivismo para a gente estabelecer aqui uma qualificadora para rachadinha. Eu abro mão aqui do meu antipunitivismo para a gente estabelecer uma qualificadora para o dinheiro entregue no beco do orçamento secreto, com o aliado do senhor Arthur Lira e de vocês, lá no município de Alagoas. Vamos estabelecer uma qualificadora para isso? Isso vocês não querem, porque vocês roubam dinheiro público da maioria dos brasileiros. Com a palavra a deputada Maria do Rosário. Presidente, nós do PT, o líder Afonso Florencio, inclusive, me orientava agora, que nós estávamos em diálogo com o Paulinho da Força, que é o relator. Nós temos destaques importantes para garantir direitos. Para nós, esse aspecto é fundamental. O próprio Paulinho da Força, ao apresentar o relatório, disse que não é exatamente o relatório que ele gostaria de apresentar. Ele disse que é o relatório que foi possível. Nós gostaríamos de compreender do relator o que ele precisou mover no relatório. Mas eu peço aí que tenhamos muita atenção aos destaques, porque sem os destaques fica insustentável a matéria. E, além disso, eu queria referir aqui que nós estamos vivendo um período, praticamente às vésperas das eleições deste ano, com graves ameaças, em todos os sentidos. O povo brasileiro, primeiro, quer ter a certeza de que a Constituição está em vigor. E eu quero dizer a vocês, com toda responsabilidade que exercemos, deputado Bira, deputado Afonso, neste plenário, a Constituição está em pleno vigor. Quem não cumpre a Constituição é o presidente da República. Quem não observa a sua responsabilidade ao governar o Brasil é o presidente da República, que ameaça o país, que todos os dias vem com novidades e ataques em um país já marcado por tanto sofrimento, por pessoas que vivem nas ruas, por pessoas que tinham casa e agora não têm, por pessoas que tinham comida na mesa e hoje não têm, por pessoas que tinham a expectativa de chegar à universidade e neste momento não tem. Então as eleições que se aproximam têm um significado fundamental. Elas representam a esperança de um povo por mudança. Há muitos eleitores e eleitoras que nas últimas eleições se deixaram levar por tantas fake news, por tantas mentiras, inclusive dos veículos de comunicação mais importantes do Brasil, que disseram que era uma escolha difícil. Ora, se havia alguma dificuldade em escolher entre o professor Fernando Haddad e o atual mandatário da nação, ou o antinacional Jair Bolsonaro, que se encontra na presidência da República. Há um ataque todos os dias à soberania, há um ataque todos os dias à democracia, há um ataque todos os dias à economia, há um ataque todos os dias ao povo brasileiro, e é por isso que o que nós, do ambiente político e institucional desta Câmara, de Ulisses Guimarães, de Tancredo,
de Lula e de tantos e tantos outros, de uma Benedita da Silva ou de uma Erundina, com quem temos a honra de compartilhar esse plenário, temos que oferecer esperança. Esperança. Presidente, deputado Hildo Rocha, na realidade nós ainda estamos dialogando com o relator. Eu me inscrevi contrário porque a medida provisória original do governo é bastante ruim. O relator melhora esta medida, tomou decisões que tornam mais possível a aproximação do voto do nosso partido PT, e estamos nesse momento em diálogo para definir nesta reta final, aliás, mostrando, presidente, mostrando, deputado Afonso Florencio, por que as sessões têm que ser 100% presenciais. Porque um parlamento na democracia, existem diálogos que são feitos muitas vezes, deputado Agostinho, 10, 20 minutos antes de uma votação. Então, esta continuidade de sessões remotas, absolutamente frias, onde a maioria, dirigida pelo presidente, aprova muitas coisas sem debate nenhum, tem que terminar no parlamento brasileiro. Isso tem que ser dito aqui inúmeras vezes dessa tribuna. Agora, quero aproveitar esses 2 minutos para dizer desta tribuna ao Brasil que cresce a cada semana o diálogo, aí sim, na sociedade brasileira. Aí sim o diálogo entre todos aqueles que querem preservar a democracia do nosso país e que se organizam para resistir aos ataques cada vez mais intensos que o presidente irresponsável que governa este país faz semanalmente e diariamente contra a democracia brasileira. Nós aplaudimos desta tribuna a decisão de caráter absolutamente pluripartidário, deputada Maria do Rosário, de inúmeras pessoas que não têm partido e que vão lançar um grande manifesto à nação no dia 11 agora, defendendo a democracia brasileira. E não adianta o Bolsonaro colocar no Twitter dele que ele tem o seu próprio manifesto. Os brasileiros e brasileiras, por ampla maioria, estão muito conscientes de que Bolsonaro no poder significa ataque à democracia, significa autoritarismo, significa ódio, intolerância, falta de diálogo e significa crise econômica. Crise econômica, deputada Lídice da Mata, desemprego, inflação, preços descontrolados, porque este irresponsável que governa o país passa uma semana atrás da outra desestabilizando as instituições, desestabilizando a economia brasileira. E eu peço 30 segundos para concluir, presidente. E é por isto que a inflação brasileira é a maior inflação dos últimos 28 anos. E é por isto que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. É por isto que a crise se acentua a cada mês. Não há saída para todos aqueles que querem um país democrático, plural, que não seja esta ampla aliança que estamos todos comprometidos para salvar a democracia brasileira.